Boa tarde a todos. A vida, ela insistentemente nos convida a mudanças. E o nosso assunto de hoje vai ser esse: a nossa coragem, a coragem de mudar. Porque às vezes a gente sente a necessidade da mudança, sente a necessidade de fazer algo diferente, mas nos falta coragem. Porque é necessário um impulso nosso. Tudo que vem de Deus para nós vem de uma forma que há sempre a necessidade de um movimento nosso. Não vai acontecer nada sem que a gente permita que isso aconteça. Porque Deus nos reserva o direito de querer ou não querer. Então, às vezes a vida até impõe, empurra a gente um pouco, sacode, mas quando se trata das nossas mudanças íntimas, Deus nos respeita a nossa vontade. Então é necessário que a gente tenha esse movimento, o movimento do querer. E o que é coragem? Coragem é uma força, energia moral diante de um perigo. É um sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. E também é um atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. E é esse ponto que a gente quer pegar. Porque se não houver firmeza da nossa parte, a gente às vezes faz uma mudança meio superficial, aparente. Mas mais adiante a gente se vê na mesma situação de que chama para que a gente coloque em ação aquilo que a gente se propôs a mudar e a gente retorna a fazer aquilo que fazia antes. Então, por isso que é necessário essa coragem e essa força. A coragem é a conquista conseguida na sucessão das experiências evolutivas, entre variadas dificuldades e sofrimentos, mediante os quais se adquire resistência moral e calma, à medida que vamos nos conhecendo e entendendo nossas limitações e nossos vícios, né? Esses vícios que a gente tem da maledicência, do mau humor, os vícios da gula, do sexo, das drogas. A gente sempre, quando fala de vícios, a gente logo pensa em relação às drogas, né? Mas não, existem comportamentos nossos do dia a dia, de às vezes fazer comentário da vida alheia, que também são vícios, que precisam ser podados. Então, a vida é um processo constante de evolução. E dentre as 10 leis as 10 leis divinas, tem a lei do progresso, que nos impulsiona a isso. Para que a gente possa progredir, a gente precisa se modificar e precisa criar hábitos novos, né? Duas coisas caminham lado a lado: o processo do progresso intelectual e o progresso moral. Eles não caminham juntinhos um lado do outro, porque se fosse assim, a gente já estaria bem. Normalmente, a nossa progressão intelectual, ela progride mais rápido. Até na atualidade, a gente vê isso acontecer diante das facilidades que a gente tem da mídia, das informações. A gente hoje tem informações do mundo inteiro. A gente fica sabendo de física quântica, de assuntos assim que até então, para a gente, eram assuntos que a gente nunca tinha visto na vida, ou que nunca tinha ouvido, ou que nunca teve acesso a eles, e hoje a gente recebe tão assim rápido, as informações chegam muito rápidas. Porém, à medida que a gente desenvolve esse lado intelectual, a possibilidade do estudo, até das escolas, das crianças, são muito mais fáceis hoje, a gente tem uma dificuldade na questão moral, porque a gente ainda tem coisas que às vezes a gente até não conta para ninguém, mas que dentro da gente ainda residem esses sintomas, que ainda são da fase primitiva do homem, né? Como a raiva, às vezes um sentimento de vingança, sentimentos esses que precisam ser abolidos do nosso dia a dia, né?
Então, ela é percebida como manifestação da lei de progresso, que diz que todos os seres estão destinados a evoluir. Mudanças são necessárias para o crescimento espiritual e moral. Isso é fato, né? Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. É por isso que hoje eu quero falar sobre essa vontade de a gente querer mudar. Para que a gente compreenda como que se atinge essa vontade. Como que se cria? Porque a gente, às vezes, tem vontades bobas do dia a dia, né? E a gente não se dá conta que a vontade também faz parte nesse sentido do nosso crescimento. Então, as virtudes e vícios. A doutrina espírita nos ensina a desenvolver virtudes e superar vícios. Para isso é necessário ter coragem para reconhecer nossos erros e buscar a nossa reforma íntima. Então, diante de alguma situação em que eu vejo que aquela sensação, aquele sentimento ainda reside dentro de mim, eu preciso buscar, me olhar, perceber, me acolher, porque não adianta a gente se revoltar contra esses nossos problemas e simplesmente ficar nervoso, apavorado. Não, a gente precisa acolher, se acolher. Olhar e dizer assim, eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema, mas eu preciso resolver. E como que eu vou resolver? É isso que a gente vai ver. Então, os exemplos de superação, nós temos vários, né? Temos o Chico, o Divaldo, o Bezerra, que mostram que nas suas vidas tiveram muita dificuldade, mas tiveram uma perseverança naquilo que é correto. Porque o importante é a gente lutar para alcançar. No Evangelho diz assim, lá no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro espírita, né? E aí eles respondem que é aquele que luta contra as suas más tendências. Então é uma luta nossa, não é? Ele não diz assim, é aquele que já é perfeito, é aquele que já faz tudo certo. Não, é aquele que luta contra. Então quando a gente descobre e olha para si, porque às vezes alguém diz assim, nossa, como tu és grosseiro no falar, meu Deus, tu responde tão atravessado. E às vezes a gente não se dá conta. Se existisse uma câmerazinha que nos filmasse o tempo todo e a gente conseguisse ver as nossas reações, às vezes até uma reação facial, a gente ia ver que em muitos momentos a gente se passa. A gente tem atitudes que não são legais, que magoam, que machucam, e que quando a gente recebe elas, a gente também não gosta, mas a gente não percebe. Por isso é importante que a gente se acolha, que a gente se perceba. Quando alguém reclama da gente, a gente não ter assim como, a pessoa tá querendo me colocar defeitos ou ver como uma crítica muito forte. Não, vamos parar para pensar se isso tudo tem fundamento, se eu não posso melhorar nesse sentido. Emmanuel diz que devemos ter confiança no plano divino. Ele diz que tendo fé e confiança nos desígnios divinos, a gente consegue alcançar essas mudanças. Acreditar que, mesmo em momentos difíceis, eles fazem parte de um plano maior. Sempre fazem parte de um plano maior, para o nosso crescimento espiritual. A gente é porque, às vezes, não se dá conta. Então, tem que ter a nossa vontade, mas, às vezes, Deus coloca no nosso caminho umas circunstâncias que nos fazem parar para pensar. E aí a gente reclama, que a gente diz assim, nossa, quanto trabalho eu estou tendo, por que as coisas comigo não dão tão certo, por que essas coisas sempre culminam em alguma coisa assim? É que tem um propósito maior para que a gente pare. Às vezes um mal-estar, algo que a gente passe de dificuldade física, às vezes é simplesmente a energia do mundo dizendo assim, para um pouco, pensa, olha para ti, cuida da tua saúde, cuida de ti, dos teus sentimentos, para que tu fiques melhor, para que tu fiques mais forte. E às vezes a gente só fica reclamando, poxa, eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha que não... E a gente não sabe frear, muitas vezes. Uma forma que faz a gente se dar conta dessas coisas é a caridade e o amor. A coragem de mudar também envolve dedicar-se ao serviço ao próximo.
Emmanuel enfatiza a importância de agir com caridade e amor, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, para também encontrarem forças para mudar. Às vezes a gente aprende, às vezes não, normalmente a gente aprende muito mais com o outro quando a gente vai fazer alguma ação em que a gente ajuda o próximo e a gente vê aquela reação positiva da pessoa de aceitação. Nossa, aquilo mexe com o nosso íntimo e a gente começa a se tornar também mais grato às coisas. A gente começa a ver beleza na gratidão, na beleza da troca, do dar, do receber. Ter essa consciência de que cada coisa no seu tempo. Muitas vezes a gente dá, e às vezes parece que não está recebendo nada, mas mais ali adiante a gente é envolvido com tantas coisas boas e a gente não se dá conta que é Deus ajeitando tudo para que o bem retorne às nossas mãos. Resiliência e perseverança. Enfrentando desafios. Emmanuel também nos ensina que a vida apresenta desafios e dificuldades que são oportunidades de aprendizado para o nosso crescimento, através da resiliência e a perseverança, que são qualidades essenciais para superar esses obstáculos. A resiliência é quando alguma coisa acontece, nos derruba. A gente fica ali amuadinho, triste às vezes, porque ficar triste também faz parte do crescimento. A gente não pode permanecer dentro desses sentimentos, mas ficar triste, ficar chateado faz parte. Aí volta a acontecer, mas a gente sempre tem uma força, uma fé. A gente ora, a gente pede. Então isso é ser resiliente, é a gente retornar para o ponto de partida e começar de novo, acreditando que em algum momento tudo vai dar certo. E perseverar sempre. Então, através da fé, através das nossas atitudes para com o próximo, tudo isso eleva a nossa forma de pensar. Foi dito aqui no início, para que quando eu estivesse falando, para que os pensamentos de vocês fossem pensamentos bons, para que essas energias possam ser utilizadas. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo na vida da gente. O mundo está precisando de pensamentos bons, a gente está vivendo mergulhado numa energia densa, num planeta que está todo em mudança, está tudo em ebulição, tudo fora do lugar. Então, quando tudo está fora do lugar, é aquele dia de faxina, que a gente precisa ter disposição. Tem muita coisa para ir botando para o lado, para ir andando, é sujeirinha que tem que tirar daqui e dali. Então, a gente precisa ter esse despertar dessas coisas e se manter nesse pensamento de positividade para que a espiritualidade amiga possa agir de forma mais rápida, possa atender aqueles que sofrem, possa chegar nos corações angustiados, porque em algum momento eu também vou precisar dessa energia e desse pensamento. Pensem bem, muitas vezes a gente chega aqui no centro espírita, senta aí nessa cadeirinha, com o nosso coraçãozinho assim, igual uma ervilha, apertadinho, cheio de problema. Muitas vezes somos nós aqui na frente, que a gente reza, ora, pede a Deus disposição e vem aqui para falar, mas às vezes o nosso coração está igual uma ervilha. Mas aí acontece a mágica. A gente, quando entra por essa porta, que essas casas que já funcionam há tanto tempo, movidas a muita prece, a muita oração, um intercâmbio com o plano espiritual fabuloso, a gente chega ali e recebe esse ar gostoso de energia, de positividade, e tanto faz estar sentado aí ou estar aqui na frente, a nossa ervilha parece que recebe uma injeção e ela se transforma de novo num coração batendo, forte e vigoroso, porque é essa troca. E a gente tem hora que precisa e tem hora que a gente pode doar. Nós tivemos várias figuras que foram figuras importantes na nossa história, que mostraram essa vontade de mudar.
Uma delas é Simão Pedro. Simão, a princípio, depois Pedro, que Jesus batiza ele como Pedro, ele era um homem comum como qualquer um de nós, cheio de defeitos, cheio de vontades, ele era impulsivo, até o último momento, na hora que Jesus foi preso, ele ainda arrancou a orelha do soldado que foi lá dar voz de prisão para ele. Então ele era impulsivo, ele tinha isso tudo, mas Jesus olhava para Pedro e dizia assim: ó Pedro, eu sei o quanto tu podes. Eu sei o quanto dentro de ti existe uma vontade. E ele, à medida que Jesus pedia que ele apacentasse as suas ovelhas, que ele era tão alvoroçado, ele queria fazer tudo na hora dele, tudo rápido. Ele era prestativo, mas era muito impulsivo, então precisava ser domado. E Jesus pedia para ele: apacenta minhas ovelhas. E aquilo foi sendo uma troca. E ele foi aprendendo com as lições do Cristo como que ele deveria se comportar. E ele foi colocando em prática. Que é isso que às vezes a gente não faz. A gente conhece a história, a gente conhece as lições do Cristo, mas às vezes a gente não quer colocar em prática. E ele foi firme. Paulo de Tarso também. Quando estava atravessando as estradas de Damasco, teve uma visão, ficou cego, viu uma luz muito forte. Era Jesus que perguntava para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, aquele homem cheio de cultura, com essa asa do conhecimento tão desenvolvida, porque ele tinha todo o conhecimento que a época poderia ofertar. Mas moralmente ele ainda trazia aquela força da época, que era tudo na ponta da faca, né? E ele não entendia as questões do amor como Jesus trazia. Mas a partir dali, quando ele compreende que ele só estava equivocado, ele estava caminhando com tudo certo, mas equivocado em algumas coisas. Aí ele muda o caminho dele. Muda e muda para sempre. E se torna um dos maiores divulgadores do cristianismo, com uma força na fala daqueles que sabem usar as palavras da melhor maneira possível. Então ele foi persistente. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil, ele sofreu bastante. Todos eles que resolveram fazer essas mudanças sofreram. E a gente sofre também. A gente sofre na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, às vezes até porque a gente escolhe estar aqui no Centro Espírita, fazendo palestras ou ouvindo palestras, às vezes a gente é criticado. E criticado por pessoas que a gente gosta, que às vezes até machuca o coração da gente, mas depois a gente vai entendendo que tudo faz parte e vai superando. Então, todo mundo acaba sofrendo, né? Tivemos Chico Xavier, que foi uma luta de uma vida inteira, com a parte intelectual que só quem já viveu muitas vidas e nascer em berço tão simples, a gente pode ter explicação de onde veio esse conhecimento dele. Então, Chico passou por todas as dificuldades que vocês puderem imaginar. Sofrimento físico, moral, foi perseguido, mas se manteve firme. Porque as dores da terra são as alegrias do céu. É assim que Maria de Nazaré nos deixa o recado. E às vezes a gente quer ser feliz o tempo todo aqui. E não é assim que acontece, porque nós temos muita coisa para acertar. Muita conta a ajustar. Se a gente passa por dificuldades, é porque em algum momento a gente já fez alguma coisa de errado. E a gente vai se ajustando. Mas sempre há o prazer em fazer o bem. Chico Xavier tinha um prazer imenso em atender as mães que perdiam seus filhos e, através da sua mediunidade maravilhosa, ele trazia as mensagens. Bezerra de Menezes foi outro caso. Bezerra de Menezes, quando ele descobriu o Espiritismo, ele fez uma virada de página. Ali ele disse assim: meu Deus, eu acho que eu sempre fui espírita,
porque ele entendeu aquele assunto, ele entendeu o livro dos Espíritos como nunca. Aquele assunto ali, nossa, ele estava revivendo aquilo ali. Então, já em parte, a gente já tem dentro da gente. E ele desenvolveu de uma forma belíssima, de uma vida de dedicação, de entrega. Era conhecido como o médico dos pobres. Temos a figura do Divaldo Pereira Franco, que também, uma dedicação de uma vida inteira, aquelas crianças, a Mansão do Caminho, a escrever livros, a estar em todo lugar do mundo. Viajou bastante, né? Passeava, mas quanto esforço diante de uma criatura que é tão doente. Temos o exemplo aqui da casa, né? Uma casa que se mantém há tanto tempo aberta. 70 anos de entrega de cesta básica, gente. Isso tudo é história, é dedicação. Alguém sofre para que isso aconteça. Sofre, que eu digo, é porque tem um esforço muito grande de deixar a casa, de estar aqui cuidando. Vocês já perceberam a limpeza desse lugar? Que a gente chega aqui e está tudo brilhando? Isso dá trabalho. Isso gera custos. Isso gera dor de cabeça. Manter limpo, pintado, arejado, sem contar essas janelas abertas, que quando a gente chega aqui, que vê isso aqui, o ar entrando, parece que a gente está no céu. É bom a gente usufruir, mas tudo isso dá trabalho. É por isso que as pessoas vão se juntando, formando comunidades, fazendo parte desses grupos. Um ajuda aqui, outro ajuda ali. E vai havendo essa troca. E aquela pessoa, antes rancorosa, mal-humorada, que a gente possa ser, a gente vai convivendo no meio de gente boa, de muita palavra bonita, de muita oração, de muito conhecimento em relação às mensagens do Cristo. Isso tudo vai amolecendo esse nosso coração duro. A gente poder ver jovens sentados, ouvindo, vendo que existe a esperança da mudança no futuro, porque os nossos jovens são o nosso futuro. Porque uma hora aqui, todos nós vamos embora, e quem vai tocar isso aqui vão ser os jovens. E nós temos muita gente boa. Basta a gente querer conviver no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente esteja envolvido e preparado para quando a gente estiver com as pessoas difíceis, com aquelas dificuldades que a gente vive dentro da casa da gente, a gente esteja pronto para ajudar a também influenciar de uma forma positiva. A gente pode incorporar essas lições na vida da gente. A caridade e o amor ao próximo, procurar oportunidade para ajudar os outros, seja através de voluntariado, doações ou simplesmente oferecendo um ombro amigo. Pequenos atos de gentileza podem fazer uma grande diferença. A resiliência e a perseverança, como a gente falou. Enfrente os desafios com coragem e determinação. Lembre-se de que os obstáculos são oportunidades para o crescimento e aprendizado. Mantenha fé em si mesmo, em suas capacidades. Acredite em si. A gente às vezes não acredita na gente. Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele olhava e enxergava as potencialidades de cada um. Ele não olhava que um era cobrador de imposto, que o outro fazia aquilo, o outro fazia tal coisa. Os defeitos eram uma coisa à parte para ele. A parte mais importante era a sua potencialidade. Então, se olhe no espelho, valorize as suas intenções, as boas, porque todos nós temos. Deixa de lado aquelas que não são tão boas. Vamos investir naquilo que é bom na gente. Vamos buscar o autoconhecimento. E uma coisa super importante, estar aberto às mudanças. Se hoje a direção chegasse aqui e dissesse qualquer coisa diferente, que ia mudar tudo aqui,
Nós vamos mudar todo o sistema de palestras, vamos mudar um sistema. A maioria de nós, quando está sentado olhando, que escuta essa coisa de mudança, a primeira coisa que a gente faz é se fechar. Negativamente, a gente tem isso desde criança. Se disser assim, ó, a professora fulana de tal não veio, hoje vamos ter uma substituta. A primeira coisa, a criançada já fica revoltada. Ai, não, porque a tia tal não está, a prof tal não está. Isso a gente traz porque a gente tem medo da mudança. Então, estejamos abertos à mudança. Encontrar maneiras de contribuir para a comunidade sem esperar recompensa. Participar de projetos sociais, ajudar os amigos, os familiares em necessidade são formas de serviço altruísta. Humildade e simplicidade. Praticar a humildade em suas intenções diárias. Então, cuidar, se policiar para ser humilde. Não aquela humildade disfarçada, né? Mas exercitar isso. Pode ser que a gente não consiga no primeiro dia, mas se a gente for tentando, a gente consegue. A gente tem que evitar o orgulho e a vaidade. Trabalho em prol da espiritualidade. Dedique tempo para o estudo e crescimento espiritual. Participar de grupos de estudo, de leitura, de atividades dentro do centro espírita, isso também nos ajuda nesse sentido. Quando a gente fala de trabalho em prol da espiritualidade, a gente lembra de Bezerra de Menezes, que se dedicou uma vida inteira na divulgação do espiritismo e ao estudo espiritual. E aí a gente vê que essas criaturas abriram um caminho para a gente que nos facilitem muito hoje. Quantos livros nós temos hoje na literatura espírita que nos orientam, que abrem a nossa maneira de pensar, para que a gente tenha mais facilidade de alcançar os nossos objetivos. É como um personal, que se a gente faz academia pela nossa conta, a gente vai fazer do nosso jeito, pode fazer alguma coisa errada, um movimento que nos machuque, mas hoje a gente tem o personal que vem, que nos orienta, diz assim, ó, esse movimento é assim, esse movimento é assado, e a gente consegue alcançar o objetivo de uma forma mais rápida. Por quê? Porque é através do conhecimento. Então, é necessário que a gente invista nas leituras, no estudo, porque sem a parte intelectual também nós teremos dificuldade, porque a gente vai caminhar sem saber o porquê e para onde está indo. E a gente precisa ter as respostas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, ele explica a seguinte frase, ele diz assim, já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos, pela vida, valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Porque com inteligência a gente se dá conta de que a gente precisa deixar coisas de lado às vezes. Coisas que no momento ainda nos dão prazer, mas que a gente já tem consciência de que não são boas. E a gente precisa colocar um freio e dizer assim, ó, chega, a partir de hoje eu vou ser diferente. E aí vem a questão da vontade, e diante da questão da vontade vem a prece, a oração, o nosso contato com Deus e com Jesus, para que nos dê forças, para que a gente alcance esses objetivos. Então, esse é o nosso recado de hoje, que cada um de nós possa sair daqui com esse pensamento sobre a vontade, para que a gente dê uma chacoalhada. Nessa quarta-feira de cinzas, vamos tirar as cinzas, né? E vamos começar novamente, porque se eu já fiz errado, não importa. O importante é o que eu faço daqui para frente. Passado todos nós temos. O importante é que eu faça diferente daqui para frente. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção.